Amado, amada, antes de qualquer coisa, eu preciso declarar algo sobre a sua casa hoje. O Espírito Santo vai entrar nesse lugar e nenhum mal permanecerá aí. Se você tem sentido um peso estranho, discussões que surgem do nada, um ambiente carregado ou até dificuldade para dormir, entenda, isso não é coincidência. Há momentos em que precisamos consagrar novamente o nosso lar ao Senhor. Talvez você tenha tentado resolver as coisas apenas no natural. Conversas, mudanças, silêncio. Mas hoje nós vamos agir no espiritual, porque quando o Espírito Santo entra, aquilo que estava escondido é exposto, aquilo que estava pesado é removido e aquilo que estava dividido é restaurado. Eu quero que você fique comigo até o final desta oração. Não saia agora. Existe um momento específico aqui que pode marcar um novo começo dentro da sua casa. E antes de continuarmos, escreva nos comentários: minha casa é santuário do Espírito Santo. Declare isso com fé. Enquanto você escreve, já existe uma movimentação espiritual acontecendo ao seu redor. Respire fundo agora, porque nós vamos começar algo sério diante de Deus. Respire mais uma vez, amado, amada. Inspire profundamente, solte devagar e permita que o seu coração desacelere agora. Talvez você esteja ouvindo esta oração na sala, no quarto, na cozinha ou até caminhando pelos cômodos da sua casa. Não importa onde você esteja neste momento. O que importa é que o Espírito Santo alcança cada canto. A Bíblia nos ensina que o lar não é apenas um espaço físico, ele é território espiritual. Tudo o que acontece dentro dessas paredes deixa marcas, palavras ditas, sentimentos guardados, decisões tomadas. Às vezes, sem perceber, abrimos pequenas brechas com mágoas, discussões constantes, ansiedade ou medo. E essas brechas precisam ser fechadas em oração. Mas hoje não estamos aqui apenas para expulsar algo ruim. Estamos aqui para convidar a presença santa de Deus para habitar de forma permanente. Onde o Espírito Santo governa a ordem, onde ele se estabelece a paz, onde ele é honrado, não há espaço para confusão. Talvez você tenha pensado que era só cansaço, talvez tenha dito para si mesmo, para si mesma, que era apenas estresse do dia a dia. Mas no fundo você sabe, há algo que precisa ser entregue ao Senhor. E enquanto você me ouve agora, algo já começa a se alinhar no mundo espiritual. Se puder, coloque a mão sobre o seu coração por um instante. Feche os olhos, se for possível, e diga em voz baixa: Espírito Santo, toma conta da minha casa, porque o que vai acontecer nos próximos minutos não é comum, é consagração, é limpeza, é proteção sendo estabelecida. E agora, nós vamos entrar na oração sentindo a presença de Deus em cada palavra, em cada momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos agora diante da Tua presença, Senhor, com temor, com reverência e com fé. Espírito Santo, entra nesta casa neste momento. Passeia por cada ambiente, visita cada quarto, cada sala, cada corredor. Não há canto escondido para Ti. O Senhor conhece cada detalhe deste lar. Se existe qualquer peso espiritual aqui, qualquer atmosfera carregada, qualquer sensação de opressão que não se explica no natural, nós entregamos agora diante do Teu altar. Espírito Santo, traz discernimento. Revela o que está escondido, expõe o que precisa ser tratado e nos concede autoridade para expulsar tudo o que não glorifica o Teu nome. Toda energia de discórdia, toda semente de inveja lançada contra esta família, toda palavra negativa que foi dita sobre esta casa, seja quebrada agora, em nome de Jesus. Se alguém desejou mal, se alguém lançou palavras de derrota, nós cancelamos espiritualmente agora. Não prosperará. Se houve brigas constantes, discussões repetidas, ambientes de tensão que parecem não ter explicação, nós declaramos: isso não governa mais este lar, em nome de Jesus.
Espírito Santo, toca nas memórias, toca nas feridas invisíveis, toca nas palavras que machucaram e ainda ecoam dentro dessas paredes. Toda raiz de mágoa, toda raiz de ressentimento, toda raiz de desconfiança seja arrancada agora. Nós não queremos apenas silêncio entre os cômodos. Nós queremos paz verdadeira, paz que permanece, paz que nasce da tua presença. Se alguma porta espiritual foi aberta sem perceber, por medo excessivo, por ansiedade constante, por preocupação que dominou os pensamentos, nós fechamos agora em oração. Selamos cada brecha com o sangue de Jesus. Declaramos que não há mais espaço para influência contrária neste ambiente. Toda opressão invisível, toda sensação de peso no ar, toda inquietação que roubava o sono, nós ordenamos que se retire agora. Se havia insônia sem motivo, se havia agitação espiritual durante a noite, nós declaramos que isso termina hoje. Espírito Santo, entra como vento suave, mas com autoridade. Assim como o vento leva embora a poeira acumulada, leva embora toda negatividade espiritual deste lar. Sopra sobre as paredes, sopra sobre os móveis, sopra sobre cada objeto que carrega história. Se existe qualquer lembrança dolorosa impregnada neste ambiente, que seja purificada agora pela tua presença. Que todo sentimento ruim que ficou preso aqui seja dissolvido pela tua luz. Nós declaramos em voz alta: esta casa não é território de confusão, esta casa não é território de opressão, esta casa pertence ao Senhor. Cada porta é consagrada, cada janela é selada, cada canto é entregue ao governo do Espírito Santo. Toda seta lançada contra esta família, toda tentativa de desestabilizar relacionamentos, toda estratégia para dividir, nós quebramos agora em nome de Jesus. Nada que venha das trevas permanece onde a luz entra, e a luz está entrando agora. Se houve palavras duras, se houve conflitos, se houve silêncio pesado, que tudo isso seja substituído por um novo começo. Que o ambiente comece a ficar leve, que o ar comece a parecer diferente, que a sensação dentro desta casa mude neste instante. Espírito Santo, limpa o que os olhos não veem. Remove o que não é visível, mas é sentido. Toca onde ninguém consegue tocar. Faz o que só o Senhor pode fazer. Nós declaramos com fé: nenhum mal permanecerá aqui. Nenhuma influência negativa terá autoridade neste lar. Nenhuma força contrária prevalecerá. Se você crê nisso, diga agora com fé: minha casa é do Senhor. Declare: nenhum mal entrará aqui, porque hoje este ambiente está sendo limpo pela presença do Deus vivo. E quando Deus limpa, Ele limpa por completo. Espírito Santo, agora que toda influência contrária foi removida, nós te pedimos: enche este lugar com a tua presença e o teu amor. Queremos abundância de paz, não queremos apenas silêncio, queremos harmonia verdadeira. Passeia por esta casa como hóspede de honra, senta à mesa desta família, permanece nos quartos, habita na sala. Que cada ambiente seja marcado pela tua presença viva. Que a luz do Senhor comece a preencher cada espaço. Imagine agora uma luz dourada suave entrando pela porta principal, caminhando pelos corredores, tocando as paredes, alcançando cada canto. Onde antes havia peso, que agora haja leveza. Onde havia tensão, que agora haja descanso. Espírito Santo, entra onde as emoções estavam bagunçadas, coloca cada sentimento no seu lugar e restaura o equilíbrio desta casa. Traz entendimento onde havia confusão, traz mansidão onde havia explosões, traz sabedoria para as conversas, que as palavras ditas dentro deste lar passem a carregar vida e não peso. Se existia frieza entre os moradores desta casa, aquece os corações de cada um deles agora. Se existia distanciamento, aproxima. Se existia orgulho, quebra. Se existia silêncio carregado de dor, transforma em diálogo restaurador.
Que a presença do Senhor seja sentida já nesta noite, que o sono volte a ser tranquilo, que o descanso seja profundo, que as noites sejam de paz e não de inquietação. Espírito Santo, consagra este lar, que cada móvel, cada objeto, cada canto seja separado para a tua glória, que este ambiente se torne um lugar onde a tua presença é bem-vinda diariamente. Nós declaramos que esta casa não será apenas protegida, ela será habitada por Deus, não será apenas guardada, será governada pelo Espírito Santo. Que a alegria volte a ecoar dentro dessas paredes, que a gratidão seja rotina, que a oração seja prática constante, que o louvor encontre espaço neste lar. Se você crê que sua casa está sendo preenchida agora pela presença do Espírito Santo, escreva com fé: habita aqui, Senhor. Continue declarando, porque enquanto você fala com fé, Deus trabalha. O ambiente muda, a tensão se desfaz e a paz começa a tomar o seu lugar. Espírito Santo, agora nós entramos no momento do selamento, porque não basta limpar, não basta encher, é preciso proteger, é preciso estabelecer limites espirituais claros ao redor desta casa. Pai, nós pedimos agora que o Senhor coloque os teus anjos ao redor deste lar, que haja uma guarda permanente nas portas, que haja vigilância espiritual nas janelas, que cada entrada física seja também uma entrada espiritualmente protegida, que toda tentativa futura de discórdia seja interrompida antes mesmo de se manifestar, que toda palavra mal intencionada lançada contra esta família perca força antes de alcançar estas paredes, que todo olhar de inveja se quebre diante da proteção divina. Nós declaramos que esta casa está debaixo da cobertura do Altíssimo, assim como está escrito que 1000 cairão ao lado e 10.000 à direita, mas não chegará até nós. Nós tomamos posse dessa promessa agora. Esta família não está desamparada. Este lar não está vulnerável. Espírito Santo, sela esta casa agora. Marca este lar com a tua presença. Que o mundo espiritual olhe e reconheça: este território é consagrado ao Senhor. E que toda força contrária, ao tentar se aproximar, seja impedida por uma barreira de luz intransponível. Que haja paz no acordar, paz nas refeições, paz nas conversas, paz ao deitar. Que o ambiente desta casa seja conhecido pela leveza, pela harmonia, pelo descanso e pela tua presença, Senhor. Se há crianças neste lar, que sejam guardadas. Se há idosos, que sejam fortalecidos. Se há alguém enfermo, que receba cura e tranquilidade. Que cada pessoa que cruza essa porta sinta algo diferente, uma paz que não se explica. Continue comigo. Não saia agora. O selamento ainda está sendo estabelecido. Espírito Santo, nós pedimos uma muralha espiritual ao redor deste lar. Assim como Jerusalém tinha muros que protegiam sua cidade, que haja agora uma muralha invisível de proteção divina. Que todo espírito de confusão seja impedido de atravessar essa barreira. Se existia histórico de conflitos repetidos, nós declaramos: o ciclo foi quebrado. Se existia padrão de instabilidade, declaramos: há um novo padrão sendo estabelecido hoje. Que esta casa seja conhecida como casa de oração. Que este lar seja território de fé. Que cada decisão tomada aqui seja guiada pelo Espírito Santo. Pai, sela este ambiente, sela as portas, sela as janelas, sela os pensamentos, sela as palavras, sela as emoções. Que tudo o que acontecer aqui dentro seja conduzido sob a tua direção. Nós declaramos que nenhum mal entrará aqui, nenhuma divisão prosperará aqui, nenhuma opressão permanecerá aqui. E se você crê que sua casa está sendo selada agora, escreva nos comentários: minha casa está protegida. Permaneça mais alguns minutos, porque a presença de Deus ainda está agindo neste ambiente. Agora, não fale nada por alguns segundos, apenas respire, inspire profundamente, solte o ar devagar,
Permita que a atmosfera desta oração continue envolvendo sua casa. Não tenha pressa. Deus não trabalha na ansiedade. Ele trabalha na permanência. Feche os olhos, se puder. Imagine o Espírito Santo caminhando lentamente em cada cômodo. Ele passa pela sala, toca o sofá, alcança a mesa onde vocês se reúnem, passa pela cozinha, entra nos quartos e onde ele pisa, a paz se estabelece. Permaneça alguns segundos apenas sentindo. Se havia tensão, ela começa a se dissolver. Se havia peso, ele começa a sair. Se havia inquietação, ela começa a se acalmar. Continue respirando. Espírito Santo, permanece aqui. Não apenas como visitante, mas como Senhor deste lar. Visualize agora uma luz suave preenchendo cada parede. Essa luz não agride, não invade. Ela envolve, ela abraça, ela protege. Se você está ouvindo isso à noite, permita que essa paz acompanhe o seu sono. Se está ouvindo durante o dia, permita que essa atmosfera permaneça enquanto você realiza suas tarefas. Não desligue agora. Fique mais um pouco. Este momento é importante. Às vezes, é no silêncio que Deus trabalha mais profundamente. Respire outra vez. Permita que essa casa se torne um ambiente onde o teu nome é honrado. Que a presença do Espírito Santo seja perceptível daqui para frente. Que qualquer pessoa que entre aqui sinta que há algo diferente. Fique mais alguns instantes. Permita que essa paz se estabeleça. Amado, amada, receba esta palavra como decreto. A obra já foi iniciada. O céu se moveu. O ambiente foi tocado. O que estava pesado foi removido. O que estava fora de ordem começou a ser alinhado. O que estava aberto foi selado. Não duvide do que aconteceu aqui hoje. Às vezes, a mudança não começa com barulho, ela começa com paz. E se você está sentindo essa paz, é porque o Espírito Santo já está agindo no seu lar. Continue declarando ao longo do dia: minha casa pertence ao Senhor. Repita isso sempre que sentir necessidade. A palavra liberada com fé constrói ambiente espiritual. Eu quero te orientar a algo muito importante agora. Se for possível, deixe esta oração tocando em volume baixo na sua casa, mesmo enquanto você dorme ou realiza suas atividades. Permita que essa atmosfera continue sendo estabelecida. A repetição da palavra fortalece o ambiente. Se esta oração falou ao seu coração, compartilhe com alguém que também precisa proteger o lar. Às vezes uma casa está esperando por essa mesma paz que você sentiu hoje. E se você está sentindo agora que algo mudou, que o ambiente está mais leve, que a paz começou a se estabelecer, eu quero te fazer um pedido com carinho. Não deixe que esse momento seja isolado. Se inscreva neste canal, porque aqui nós estamos consagrando lares ao Senhor todos os dias. Quando você se inscreve, você está dizendo: eu quero manter minha casa debaixo dessa cobertura. Eu quero continuar fortalecendo o meu lar em oração. Ative também o sininho, para que sempre que uma nova oração for liberada, você possa trazer novamente essa atmosfera para dentro da sua casa. Não perca esses momentos de alinhamento espiritual. E se essa oração tocou o seu coração, deixe o seu like. Esse gesto simples ajuda essa palavra a alcançar outras famílias que talvez estejam precisando exatamente dessa paz que você sentiu hoje. Continue fazendo da sua casa um lugar de oração. Continue protegendo o seu lar com fé. Porque onde há oração constante, há presença constante. Que o Espírito Santo guarde suas portas, que ele vigie suas noites, que ele fortaleça cada morador desta casa. Que haja harmonia, diálogo, descanso e proteção constante. Eu declaro sobre você: nenhum mal entrará aqui, nenhuma divisão prosperará aqui, nenhuma opressão permanecerá aqui. Que este lar seja conhecido como casa de oração, casa de paz e casa de presença. Permaneça debaixo dessa cobertura e sempre que precisar, volte aqui.
porque enquanto houver oração, haverá proteção. Que o Senhor te abençoe e guarde, que Ele faça resplandecer o rosto sobre este lar, e que a paz que excede todo o entendimento permaneça. Amém.